Após o incêndio devastador que destruiu o Museu Nacional, a tragédia parecia ter encerrado um capítulo importante da história brasileira. Mas e se eu te dissesse que o fogo não foi o fim? Que há algo muito mais sombrio à espreita entre as ruínas? Testemunhas afirmam ter visto silhuetas vagando pelos corredores queimados e ouvido sussurros vindos das cinzas. O que restou no museu não foi apenas história perdida. Algo mais antigo foi despertado. Se histórias sobrenaturais em lugares históricos te fascinam, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos mistérios que vamos explorar. Agora, prepare-se para descobrir os segredos assombrados do Museu Nacional. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, uma joia da história brasileira, estava em ruínas. As cinzas ainda mal tinham esfriado, mas já se falava de recuperação, de preservação das poucas peças que resistiram ao fogo, que meses antes devastou não apenas o edifício, mas a alma do conhecimento guardado ali. O incêndio foi uma tragédia de proporções imensuráveis, destruindo séculos de artefatos, fósseis e documentos que contavam a história de civilizações antigas e esquecidas. Mas para alguns, o que foi deixado para trás era ainda mais perturbador. Entre os escombros, trabalhadores e vigias noturnos começavam a relatar algo incomum. As câmeras de segurança posicionadas para monitorar o local capturaram imagens estranhas, sombras movendo-se onde não deveria haver ninguém. Estranhas formas humanas vagando pelas áreas devastadas como fantasmas de um tempo passado, recusando-se a deixar o museu. E o pior de tudo, sussurros suaves como o vento ecoavam pelas ruínas à noite. A primeira a notar algo estranho foi Clarice, uma funcionária da empresa de segurança contratada para proteger o local após o incêndio. Ela trabalhava no turno da noite, quando o museu se tornava mais assustador, envolto em uma escuridão quase total, com o silêncio pesado dos corredores destruídos. Era sua terceira noite na função, quando ela viu pela primeira vez. Clarice estava sentada na sala de vigilância, assistindo às telas de monitoramento. A maioria das câmeras mostrava apenas escombros, áreas cobertas de cinzas, onde antes haviam ficado salões majestosos. Mas então, algo chamou sua atenção. Uma forma se moveu na tela. No começo, ela pensou que fosse algum trabalhador, talvez alguém que não tivesse saído do local a tempo. Mas a forma era incorpórea, sombria, como uma silhueta. Parecia uma pessoa, mas ao mesmo tempo não era. Clarice esfregou os olhos, convencida de que era o cansaço pregando peças em sua mente. Mas a silhueta não desapareceu. Ela se movia lentamente pela tela, deslizando pelos corredores como um vulto à deriva. O coração de Clarice começou a bater mais rápido. Aquilo não era uma pessoa. Ela tentou entrar em contato com os outros seguranças, mas não havia resposta. O rádio estava mudo, como se algo estivesse bloqueando a comunicação. E foi aí que ela ouviu o som, um leve sussurro, como um vento fantasmagórico passando pelas ruínas. Ela olhou ao redor da sala, mas estava sozinha. O som parecia vir das câmeras, como se as próprias paredes do museu estivessem tentando falar com ela. Volte. A voz era fraca, distante, mas inconfundível. Clarice congelou. A tela da câmera central mostrava a silhueta parada no que restava de uma das salas de exposição. Ela estava olhando diretamente para a câmera, ou pelo menos era o que parecia. Mas aquilo era impossível. Ninguém deveria estar ali. E então, como em um pesadelo, a silhueta começou a se aproximar da câmera, vagarosamente, mas com uma intenção clara. Clarice desligou os monitores, incapaz de suportar mais. Ela saiu da sala de vigilância, o coração disparado, convencida de que o que havia visto não era fruto de sua imaginação. Aquele museu, aquele lugar que outrora abrigava história, agora guardava algo muito mais sinistro. Na manhã seguinte, Clarice contou a seu supervisor o que havia visto. Ele riu de suas preocupações, afirmando que o estresse e a tristeza do incêndio estavam causando alucinações. Mas Clarice não era a única. Outros seguranças que trabalharam naquela noite também relataram sentir a presença de algo inexplicável. Um dos seguranças, Carlos, descreveu ter visto uma mulher caminhando pelos escombros. Ela usava um vestido antigo, quase colonial, seus cabelos escuros flutuando ao redor de seu rosto. Quando ele a chamou, a figura simplesmente desapareceu no ar, como uma neblina. Eu pensei que fosse uma peça de arte viva, disse ele a Clarice mais tarde, mas não havia carne naquela mulher. Ela era feita de sombras.
Carlos também contou sobre um grupo de cientistas que, anos antes do incêndio, encontraram um artefato estranho em uma escavação nas proximidades. Era um objeto pequeno, feito de pedra, coberto com inscrições que ninguém conseguia decifrar. Ele havia sido levado para o museu, mas antes que os cientistas pudessem estudá-lo mais a fundo, começou a acontecer uma série de eventos estranhos. Funcionários do museu caíram doentes, luzes piscavam sem explicação e alguns visitantes descreveram uma sensação de mal-estar inexplicável ao passar pela ala onde o artefato estava exposto. Dizem que o artefato foi perdido no incêndio, mas Carlos não acreditava nisso. Ele estava convencido de que a destruição do museu não foi um acidente, mas um efeito colateral de algo muito mais antigo, algo que havia sido despertado. Enquanto os rumores se espalhavam, mais testemunhas começaram a surgir. Visitantes que passavam pelos arredores do museu afirmavam ver silhuetas movendo-se pelos escombros durante a noite. Figuras nebulosas vestidas com roupas de diferentes épocas, como se o tempo tivesse se dobrado sobre si mesmo e liberado os fantasmas de todas as eras do Brasil. Mas não eram apenas fantasmas. Havia algo mais perigoso nas ruínas. Um dos engenheiros responsáveis pela restauração, Renato, relatou que durante uma vistoria sentiu algo agarrar seu tornozelo. Ele estava em um dos corredores próximos ao que outrora fora a sala onde o artefato misterioso estava guardado. Ao olhar para baixo, ele viu uma mão, feita de poeira e cinzas, que desapareceu assim que ele gritou. Desde então, Renato nunca mais voltou ao local, convencido de que o museu estava amaldiçoado. No entanto, foi a descoberta de uma estranha inscrição nos restos de uma parede que trouxe a verdade à tona. Entre as cinzas, uma placa de pedra havia sobrevivido ao incêndio. Nela, os mesmos símbolos encontrados no artefato perdido estavam gravados, junto com uma frase que, quando traduzida, dizia: "Aqueles que tocarem o selo, libertarão o esquecimento." A partir daquele momento, Clarice soube que o incêndio havia libertado algo que deveria ter permanecido trancado. O fogo não foi um acidente, mas uma consequência. O artefato perdido, o selo de uma força antiga, havia sido quebrado. E agora as sombras do passado estavam se erguendo. Clarice decidiu que não podia mais ficar em silêncio. Ela começou a investigar a fundo os arquivos antigos do museu, descobrindo que, no início do século XX, arqueólogos brasileiros tinham desenterrado ruínas desconhecidas na Amazônia. Naquela escavação, encontraram o artefato e o enviaram ao Museu Nacional. Mas nos anos que se seguiram, estranhos eventos cercaram o objeto. Desaparecimentos inexplicáveis, surtos de loucura e, finalmente, a tragédia do incêndio. Clarice sabia que algo ainda estava ali nas ruínas, algo que os arqueólogos haviam trazido à tona. Algo que agora vagava livre pelas cinzas, esperando por mais. A história do Museu Nacional é cheia de segredos que talvez nunca sejam completamente revelados. Mas as sombras que vagam por suas ruínas são um lembrete de que nem toda história deve ser redescoberta. Se você gostou dessa história de arrepiar, deixe um like, comente sua opinião e não se esqueça de se inscrever para mais mistérios sobrenaturais. Quem sabe qual será o próximo local amaldiçoado que iremos explorar juntos? Você já olhou para uma pintura e sentiu que algo estava errado? Como se os olhos no quadro estivessem te seguindo, julgando seus movimentos. No MASP, um retrato antigo foi recentemente exibido, e desde então, relatos de pesadelos, desaparecimentos e até mortes começaram a circular. Este retrato guarda um segredo sombrio, e aqueles que ousam encará-lo por tempo demais, desaparecem para sempre. Se você ama histórias de terror e mistérios sobrenaturais, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais relatos assustadores como esse. Prepare-se para descobrir o segredo sombrio do retrato amaldiçoado no MASP, onde uma simples pintura se transforma em algo mortal. Você está pronto para enfrentar o que se esconde nas sombras da arte? O Museu de Arte de São Paulo, MASP, famoso por suas coleções de arte impressionista, barroca e moderna, sempre foi um ponto de destaque no mundo da cultura brasileira. Suas paredes abrigam algumas das mais famosas pinturas do mundo. Mas há uma obra que nunca deveria ter sido exposta. Clara, uma jovem curadora apaixonada por seu trabalho, sempre acreditou que as artes visuais eram uma janela para a alma humana. Ela havia ajudado a organizar diversas exposições no MASP, mas nada a preparou para o que estava por vir. No início de março, um retrato misterioso chegou ao museu como parte de uma doação anônima. Era uma peça antiga,
datada do século XIX, que retratava um homem sério, de olhos penetrantes e expressão taciturna. O que fazia aquele retrato se destacar não era apenas sua antiguidade, mas o ar de inquietação que ele trazia consigo. Desde o primeiro momento em que a pintura foi pendurada na galeria, algo no ar parecia mudar. O museu, normalmente vibrante com a presença de visitantes e estudantes de arte, ficou mais silencioso. Um silêncio desconfortável, como se até as obras mais brilhantes fossem ofuscadas pela presença daquela pintura. Clara, sempre racional, tentou ignorar essa sensação. Para ela, tudo era uma questão de adaptação às energias da nova peça. Naquela mesma semana, estranhos eventos começaram a acontecer. Funcionários reclamaram de sentir um frio inexplicável ao passar pela galeria onde o retrato estava pendurado. Outros relataram ouvir passos ecoando nos corredores, mesmo quando estavam sozinhos. Um segurança, que fazia a ronda noturna, afirmou ter visto uma sombra se movendo no reflexo de uma das janelas, mas quando olhou diretamente para o local, não havia ninguém. Clara, no entanto, continuava cética. Ela acreditava que as reações das pessoas eram exageradas, fruto da atmosfera enigmática que a arte às vezes provocava. Mas a cada dia o museu parecia mais sombrio, mais pesado. E então, algo aconteceu que mudou sua percepção para sempre. Era uma noite tranquila, e o museu estava fechado para os visitantes. Clara permaneceu no escritório, revendo documentos e preparando a próxima exposição. Ela gostava de trabalhar à noite, quando o silêncio lhe permitia focar nos detalhes sem interrupções. Por volta das 23 horas, ela decidiu dar uma última volta pela galeria do novo retrato, para garantir que estava tudo em ordem. Ao chegar à sala, notou que as luzes estavam mais fracas do que o normal. A pintura do homem de olhos penetrantes parecia ainda mais escura, e as sombras ao redor da moldura davam a impressão de que a figura estava quase saindo da tela. Clara se aproximou, tentando ignorar o desconforto que crescia em seu peito. Ela parou em frente ao retrato e encarou o homem representado ali. Seus olhos profundos e sômbrios pareciam observá-la de volta. É só uma pintura, disse para si mesma, forçando um sorriso. Mas então, algo mudou. Os olhos na pintura piscaram. Clara recuou com um sobressalto, o coração disparado. Ela piscou rapidamente, esfregando os olhos, convencida de que era sua mente pregando peças. Mas quando olhou novamente, os olhos da figura estavam fixos nela, mais intensos do que nunca. E então, o rosto do homem começou a mudar. A expressão séria e fria se distorceu em um sorriso maligno, os lábios se curvando de uma forma que era grotesca, quase animal. Ela tropeçou para trás, sentindo o pavor a envolver. As luzes na sala começaram a piscar violentamente, e a pintura, agora, parecia estar viva. Clara ouviu um som baixo, um sussurro que parecia vir de dentro da própria tela. Você não deveria ter olhado. Sem hesitar, Clara correu para fora da galeria, o coração martelando no peito. Quando chegou à segurança da sala principal, parou para recuperar o fôlego. Tentou racionalizar o que havia acontecido. Estava cansada. Sim, isso era tudo. Seu cérebro estava jogando truques de cansaço e estresse. Mas ela sabia que aquilo não era verdade. Algo estava terrivelmente errado com aquela pintura. No dia seguinte, Clara tentou investigar a origem do retrato. Vasculhou todos os registros do museu, mas não havia nada específico sobre a pintura além da data de chegada e o nome de um suposto pintor, Miguel Vázquez, que viveu no final do século XIX. No entanto, quanto mais investigava, mais descobria que ninguém sabia realmente quem era Vázquez. Ele não aparecia em nenhum registro oficial, nem mesmo nas listas de pintores da época. Determinada a descobrir mais, Clara procurou um especialista em arte gótica e ocultismo, professor Carvalho, que já havia colaborado com o MASP em outras ocasiões. Quando mostrou a foto da pintura Carvalho, ele ficou em silêncio por alguns minutos, seus olhos fixos na imagem. Você sabe o que isso é, Clara? Perguntou ele, a voz séria. Uma pintura antiga. Por que pergunta? Respondeu, tentando manter a calma. Carvalho respirou fundo e explicou. Essa não é uma pintura comum. É um retrato da alma. Lendas dizem que algumas culturas acreditavam que, ao capturar a essência de alguém numa pintura, você poderia aprisionar sua alma dentro da obra. O problema é que nem sempre o espírito fica quieto. Dizem que esses espíritos procuram olhos vivos para libertá-los. Clara sentiu um calafrio descer pela espinha. O que isso significa? Significa que, se essa pintura for o que eu penso que é, você não está apenas olhando para uma obra de arte, está olhando diretamente para a alma de alguém.
e ele está olhando de volta. Após a conversa com Carvalho, Clara voltou ao museu com um nó no estômago. Ela sabia que precisava fazer algo. Naquela mesma noite, enquanto revisava os registros mais uma vez, encontrou uma anotação estranha em um velho livro de inventário. Pintura proibida, não exibir. As palavras a congelaram. Alguém sabia sobre o perigo da pintura, e ainda assim ela estava pendurada na galeria, exposta a todos os olhares curiosos. Clara sabia que precisava tirá-la de lá antes que algo pior acontecesse. Naquela noite, Clara entrou no museu sozinha. O prédio estava envolto em silêncio mortal, e o som de seus passos ecoava pelas paredes. Quando ela chegou à sala do retrato, o ar estava gelado. Ela olhou para o quadro uma última vez. Os olhos da figura encarando, como se soubessem o que ela estava prestes a fazer. Com um rápido movimento, Clara cobriu a pintura com um lençol e a retirou da parede. Mas no momento em que o fez, uma onda de escuridão pareceu envolver a sala. As luzes piscaram e apagaram. Os sussurros começaram novamente, mais altos, mais ameaçadores. Ela sabia que estava correndo contra o tempo. Sentiu a presença da figura atrás de si, como se estivesse saindo da moldura, tentando escapar para o mundo real. Clara correu pelos corredores, o retrato em mãos, sentindo o ar ao seu redor vibrar com uma energia maligna. Quando finalmente chegou à sala de armazenamento, Clara trancou a pintura em um cofre especial, selado com múltiplos cadeados. O som dos sussurros cessou. A escuridão se dissipou, mas ela sabia que aquilo não seria o fim. O retrato continuava lá, trancado, esperando. E Clara sabia que a alma aprisionada dentro dele não descansaria até encontrar uma nova vítima para tomar seu lugar. Você teria coragem de encarar uma pintura que guarda uma alma aprisionada? E se ela olhasse de volta? Essa história assustadora nos faz questionar o que pode estar escondido nas sombras de uma obra de arte. Se você gostou desse relato, deixe um like, comente sua opinião e inscreva-se para mais histórias sobrenaturais e mistérios sombrios.